Bom dia! E Fala, aí, Ângelo, Lucas? bom dia, tudo bem? Beleza, cara. Tudo Tudo certinho ótimo por aí. também. Tudo bem, tudo certo. Tá no escritório já? Eu tô já começando cedo. Massa, massa demais. Bom poder falar contigo, obrigado pelo convite aí. Compartilhar Show. um pouco aí com o pessoal. Conhecer um pouco mais sobre o mundo da consultoria trabalhista hoje, né, Isso pessoal? aí. Começando mesmo, vamos começar. Como foi teu início na advocacia e como tu percebeu a possibilidade e as oportunidades de atuar com consultoria trabalhista? Beleza? Legal, cara. Primeiro, é um prazer estar podendo falar aqui contigo. Nós já fizemos outras lives juntos lá no meu perfil também e é muito bom poder conversar aqui e compartilhar com você. Seguinte, eu desde pequeno, né, nunca pensei em outra carreira senão em direito. Só que eu sempre tive a vontade, desde pequeno, de ser juiz, na verdade. Eu sempre tive esse sonho desde criança, então eu sempre fui voltado para a magistratura. A minha Aham. família é uma família inteira de servidores públicos, então eu sempre tive contato com juízes e com servidores públicos em geral. E essa era a minha intenção desde o início. E eu fiz a faculdade inteira, fiz estágio sempre, né, no Tribunal de Justiça, sempre com juízes, e assim que me formei, eu fui convidado para exercer um cargo de assessor de juiz e aquela vida de concurseiro, né? Sim. Sempre trabalhando e estudando. Só que chegou um certo momento, depois de estar já trabalhando lá como assessor, fui assessor no Tribunal de Justiça aqui no Paraná, onde eu sou, eu percebi que eu, né, na minha visão, eu poderia fazer mais pelas pessoas estando do outro lado, né? Atuando como Sim. advogado e gerando de fato resultado para as pessoas. Porque eu percebi que muitas vezes as pessoas iam até o judiciário, levavam os problemas para serem resolvidos, mas não eram resolvidos, né? Saía o reclamante, o reclamado, o requerente, o requerido, saía todo mundo infeliz e descontente, né? Sim. E daí eu optei em fazer essa transição para a advocacia. Então eu comecei a advogar como qualquer pessoa, sem muito rumo, né? Fazendo aquela advocacia assim que aparecia, fazia. E até interessante porque como eu era assessor, né? No Tribunal de Justiça aparecia situações para mim de pessoas que me conheciam como assessor. Aham. Então eu fazia muito direito de família, parte de responsabilidade civil, aquela que a gente começa fazendo meio que tudo, né? Aham. Mas eu sempre tive essa vontade de poder de fato resolver o problema das pessoas, não entrar com o processo por entrar, mas era realmente resolver. E eu sabia que muitas vezes entrando no processo não resolvia a vida de ninguém. Até que certo dia um colega do meu pai, na verdade, me procurou, porque ele estava com várias ações trabalhistas lá pendente, e ele falou: Lucas, preciso resolver isso. E eu já tinha essa ideia de poder trabalhar com a empresa, poder fazer esse trabalho, né, de resolver mesmo de fato os problemas deles. E eu falei, cara, vamos fazer, só que eu quero te propor algo diferente. Eu pego esses processos, a gente tenta resolver eles da melhor forma possível, só que eu quero fazer um trabalho na sua empresa para que a gente possa não ter mais processos. Na época era uma empresa no ramo da construção civil, então eles tinham muita demanda, né? Porque eles contratavam funcionários para fazer determinada obra e depois os funcionários saíam e muitos entravam com reclamatórios trabalhistas. Então eles tinham um passivo muito grande. Sim. E foi assim que eu acabei, entre aspas, descobrindo a consultoria trabalhista como um ramo de mercado, como algo que poderia ser desenvolvido, né? Sim, massa, massa. Lucas, então tu não tinha contato muito com trabalhista na faculdade e foi por oportunidade de mercado que tu veio atuar? Na Assim? verdade, o que acontece? Meu pai é servidor do TRT, então eu Aham. sempre tive um contato próximo com o direito do trabalho. Embora a minha faculdade inteira, a minha experiência em estágio, a minha experiência como profissional não foi com o direito do trabalho. Porque eu nunca fiz e não podia fazer estágio no TRT, afinal, porque meu pai era servidor lá.
Então eu sempre fiz estágio fora do direito do trabalho. Eu fiz estágio em vara civil, vara de família, vara criminal. Então o meu contato durante a faculdade sempre foi basicamente com processo civil. Então, se você me perguntasse na faculdade qual que era a sua matéria preferida, eu falava, é processo civil. Então, minha especialização é em processo civil, eu sempre gostei muito da parte processual. E é até interessante isso, porque quando a gente fala que, né, a consultoria tenta evitar processo, o pessoal que não gosta de processo, a consultoria é uma oportunidade, eu penso muitas vezes ao contrário, porque a gente precisa muito entender do processo para poder oferecer a melhor situação para o cliente, sabe? Então, eu sempre tive uma relação muito, muito próxima com o processo civil, embora o direito do trabalho, a minha relação era extra-faculdade, né? Então, eu tinha porque minha família, né, era envolvida com o direito do trabalho em si. Entendi. Acho que uma pergunta interessante para a gente fazer aqui, e até para quem tem interesse na consultoria trabalhista, eu acredito que uma resistência que as pessoas devem ter, por exemplo, tu entrou no mercado, tu não tinha contato com empresários, e como foi que tu conseguiu ter essa rede de pessoas para tu oferecer o teu serviço? Qual foi o primeiro passo? E esse eu acho que é o principal desafio da consultoria, sabe, Ângela? Porque nós aqui, né, no Brasil, temos a cultura muito forte do contencioso. Então, qualquer problema a gente resolve levando a situação para o judiciário, né? E esse é um problema que quando a gente apresenta um projeto de consultoria, um serviço de consultoria para uma empresa, para um empresário, muitas vezes ele acredita que isso não dá certo e que é melhor ele deixar correr essa situação e lá na frente ele resolve numa audiência de conciliação. Então, esse eu acho que é o principal desafio para a pessoa e para o advogado que quer trabalhar com consultoria. O meu início foi muito difícil porque eu não tinha qualquer experiência com a parte da advocacia, que é aquilo que você fala muito bem, o pessoal da escola de advogados também fala muito bem, que a gente não aprende a advogar na faculdade, né? A gente aprende a parte de direito na faculdade, só que atendimento do cliente, saber o que o cliente quer, como vender isso para o cliente, eu não tinha noção nenhuma. Então, embora eu comecei a advogar e até foi surgindo alguns clientes no decorrer disso, eu não sabia vender para ele. Surgiu essa primeira oportunidade, que foi até por conta de um amigo, né, que trouxe essa situação e que eu comecei a implementar isso. E depois, até essa primeira pessoa foi me indicando outros clientes, só que eu não conseguia vender para ele. E foi aí que eu percebi que para eu poder fazer algo diferente, eu precisava aprender outras situações, outras técnicas que eu não sabia. E não é tão simples assim, porque quando a gente não sabe, a gente está no escuro, né? Que eu precisava desenvolver para poder oferecer o meu serviço. E aí que surgiu na minha vida a questão do marketing, a questão das vendas, a questão de prospecção de cliente, a questão da parte comercial em si, que na faculdade nenhuma ensina, né? Então, basicamente, só vou dar um adendo aqui. Então, tu começou a estudar sobre marketing, sobre vendas, e isso conseguiu te ajudar na parte de fechamento também, não é isso? Conseguiu. Porque que deu conselho? O que eu imaginava desde o início? Eu sempre tive essa ideia de que eu precisava resolver o problema do cliente de maneira efetiva e não ficar empurrando isso com a barriga. Porque eu sabia que muitas vezes o processo ia demorar e eu não queria ficar vinculado a ele, eu queria de fato resolver. Só que muitas vezes eu não conseguia expressar isso para ele, né? Porque a maioria dos advogados não fazem isso. Então ele fala, mas por que você está fazendo algo que as outras pessoas não fazem, né? Então, eu comecei esse networking nesse sentido. Então, quando um cliente vinha conversar comigo, e isso foi feito para mim através de indicações, né? Eu passava uma visão diferenciada para ele. Algo que outras pessoas não estavam fazendo naquele momento e na minha região, e que eu podia gerar uma confiança que outras pessoas não faziam. Então, sempre era muito claro. A pessoa chegava com um processo, com um problema, eu falava, olha, os riscos são esses, a gente pode ser condenado por isso, mas a gente tem alguns caminhos a seguir. Então,
Obviamente, não é fácil o início da advocacia, ainda mais no início da advocacia consultiva, só que a gente precisa ter a ciência de que quando a gente consegue resolver o problema, tudo que é positivo acaba sendo falado, digamos assim, né? As pessoas passam isso para frente. Então, eu sempre fiz isso através das indicações mesmo, as pessoas venham através da indicação um do outro. Massa. Lucas, e para quem tem interesse em atuar sendo consultor trabalhista, de forma consultiva, como transformar esse conhecimento jurídico em um produto, digamos assim? Como a gente consegue transformar isso num produto que seja apresentável para o cliente? Que dica que tu daria nesse sentido para a gente? Legal. Eu sempre falo assim que nós precisamos, como advogados, pensar o nosso escritório, nossa forma de atuação como uma empresa, né? E empresa, ela vende um produto. Quando a gente fala em produto na advocacia, fica até um pouco estranho, porque na verdade a gente oferece um serviço e hoje, até com a internet, com a divulgação, né, desses meios, fica mais fácil da gente entender isso, mas quando a gente oferece um serviço da advocacia fechado e que a gente possa mostrar para o cliente os valores que esse serviço tem e o que vai beneficiar ele, fica mais fácil da gente oferecer isso, gerar o valor para aquilo que a gente tem. Então, eu sempre falo, para a pessoa que quer desenvolver a consultoria trabalhista como carreira e como trabalho, fazer isso através de um serviço jurídico, planejando como vai ser, o que você vai entregar, o que você vai fazer, quais serão os resultados que o cliente vai ter, fica muito mais fácil para você mostrar para ele quais são os problemas que ele tem e como ele pode resolver e como que você pode, como consultor, ajudar a empresa dele nesse sentido. Massa, massa demais. Lucas, e qual foi... assim, eu sei que tu tem o teu curso, né? Que tu destrincha muito bem, passo a passo, como é que tu faz toda a prospecção, o fechamento, enfim. Mas qual é a dica que tu daria para quem tem interesse em atuar com consultoria trabalhista? Qual o primeiro passo mesmo para iniciar? Qual é a técnica que ele tem que conhecer? Assim, qual é o pulo do gato para você conseguir desenvolver essa atuação? Tem algo muito legal, Ângelo, que quando a gente começa a fazer, é algo muito simples, só que dá um resultado gigante. Sim. Que é começar a se apresentar como consultor trabalhista. Eu sempre falo pro pessoal, ao invés de você falar quando você conhece alguém, né, sabe, naquela roda de amigos que você tá, e o que você faz e tudo mais, ao invés de você falar que você é advogado, fala que você é um consultor trabalhista. Sim. E por que que isso funciona? A pessoa, com certeza, já teve, aquela pessoa que você está se apresentando, com certeza já teve experiências com advogados, ela sabe quem é advogado. E quando você se apresenta como advogado, na mente dela, ela vai abrir uma caixinha com todas aquelas informações de advogado e vai colocar em você. Uhum. Ela tem pré-conceitos de como você atua, de como você trabalha e o que você faz. Quando você se apresenta para ela como consultor trabalhista, é bem provável que você vai ser a primeira impressão. Isso aí, a primeira impressão dela é que tá muito cedo, Ângela. Tá cedo, o raciocínio ainda tá um pouco tá mais lento, tá lento. Eu sou um cara que funciona muito de noite, então você marcar live para mim 7 horas da manhã, um desafio. Que o negócio é devagar, foi um desafio mesmo, viu? Massa. E voltando aqui, mas quando a gente, né, quando nós nos apresentamos como consultor trabalhista, a primeira visão que ela vai ter é você. Então, é como se você abrisse uma caixa zerada na cabeça dela e você tem a oportunidade, nesse momento, de colocar ali as informações que você quer que ela tenha de você. Sim. Quando você se apresenta como consultor trabalhista, é muito comum a pessoa falar, nossa, eu nunca vi isso, o que você faz? E ali é o momento de você fazer, né, entre aspas, o seu pitch, mostrar para ela o que você faz e como que você pode resolver o problema dela. Então, para quem está começando, começa a se posicionar e se apresentar e se colocar como um consultor trabalhista. Coisa que normalmente as pessoas não fazem, né?
às vezes fica com receio, fala, não, eu sou advogado. Só quando a gente se mostra como advogado, e não tem nada mal, né? Não tem nenhum problema com isso, mas a pessoa e todo mundo já teve experiência com advogado e tem esses conceitos já pré-definidos. Show. E Lucas, o pessoal aqui da Educa Legal está perguntando como tu estruturou o processo de vendas do teu produto e serviço. Legal. Isso eu vou tentar resumir aqui. Eu tenho o programa Estratégia de Consultor fala detalhadamente sobre isso, várias horas sobre isso, mas eu vou tentar mostrar. Então eu sempre falo o seguinte: não é tão simples a gente vender um serviço de consultoria trabalhista, porque a maioria das pessoas não consegue entender os benefícios desse serviço. É aquele negócio, a gente precisa quebrar uma cultura, que isso acontece há muito tempo, de que o contencioso seria a melhor solução para a empresa. Sim. Então, a gente precisa quebrar isso para que a gente possa mostrar para o cliente que a gente tem uma solução diferenciada para o caso dele. E isso não é tão fácil. Então, a minha estrutura de venda, ela funciona sempre presencialmente. Eu tenho um monte de gente que manda direct para mim e fala, Lucas, você manda uma proposta para o e-mail do cliente, como que você faz isso? Eu falo, eu não mando nada para o e-mail dele, porque eu quero estar presencialmente, olho a olho com ele, conversando com ele. Porque quando a gente fala em consultoria trabalhista, a gente fala em o cliente abrir as portas da empresa dele para nós. Sim. E muitas vezes ele vai abrir situações pessoais, né? Muitas das empresas que eu atendo são empresas familiares, então ele abre situações que o cliente... situações pessoais dele para que a gente possa resolver. Então precisa ter essa confiança muito forte. Então o meu processo e minha estruturação de vendas funciona assim, é sempre presencial. Obviamente que o presencial hoje em dia, o digital funciona muito bem, né? Eu presumo aqui que a gente está presencialmente, então funciona muito bem também no online, mas eu preciso estar olho a olho com ele, porque eu preciso explicar quais são os problemas que a empresa dele tem, quais são os impactos financeiros que isso causa na empresa e quais são as soluções que eu posso oferecer para ele. Muito empresário não sabe qual é o problema que ele tem e quanto que isso reflete no bolso dele. A principal dúvida, e eu sempre falo que quando a gente consegue entender isso, fica muito mais fácil da gente vender uma consultoria. A principal dúvida do empresário hoje é, Lucas, como que um funcionário trabalha 4 ou 5 anos comigo com um salário de R$ 1.300, R$ 1.400 e tem uma condenação de R$ 80 mil na Justiça do Trabalho? O empresário não consegue entender isso, porque ele não entende do processo, ele não estudou a parte de direito do trabalho, direito processual. Quem fez isso somos nós. Então, a gente precisa mostrar para ele como que essa condenação se forma, por que que esses valores chegam a um valor tão alto e como que a gente pode resolver isso. Quando a gente consegue mostrar isso, esse caminho para ele, fala, olha, essa condenação se deu porque a gente tem uma hora extra, que foi uma hora extra habitual, cada hora custa tanto, e a gente vai desmistificando isso nesse processo de vendas para ele, ele fala, nossa, se eu tivesse resolvido esse problema lá atrás, eu estaria sem essa condenação? Você fala, sim, você estaria sem essa condenação. E daí você consegue gerar valor e mostrar por que o seu serviço é realmente importante para a empresa dele. Show. É realmente um processo de criação de uma nova cultura, né, Lucas? Porque pegando um pouco até de marketing, né, quando a gente vai estudar um pouco sobre copy, comunicação, escrita persuasiva, tem os níveis de consciência do cliente. E de acordo com o nível de consciência dele, tu aplica uma estratégia, uma forma de se comunicar com ele. E perfeito. Quando eu vejo esse tipo de cliente, certamente ele está quase totalmente inconsciente dos problemas jurídicos, trabalhistas que está acontecendo na empresa dele. Sim. Então, tu tem que ter muito conhecimento para conseguir apresentar isso de uma forma que comunique bem com ele, que ele possa entender e a tua conversa com ele gere valor de tal ponto que ele venha a fechar contigo. Muito massa mesmo. Não, você falou muito, muito bem, até antes da gente continuar.
Você falou muito bem a respeito dos níveis de consciência do cliente. Até eu tenho feito algumas aulas online aqui para todo mundo que participa, e a última aula a gente falou exatamente sobre isso. Que a maioria das pessoas fala, Lucas, eu não consigo fazer e fechar o cliente, né? Mas a situação é que, quando a gente sabe exatamente o ponto onde o cliente parou, a gente sabe qual é o próximo passo que ele precisa dar. Então, por exemplo, Lucas, eu não consigo marcar uma reunião com o cliente. Talvez ele não viu importância ainda no problema que você ofereceu a solução para ele. É aquilo que ele falou, ele nem sabe quais são os problemas que ele tem, por que ele vai querer uma solução para isso? Certo. Então você precisa aumentar o nível de consciência dele para que você possa oferecer algo melhor para ele. Então, o que você falou é corretamente, essa mudança de cultura é o principal desafio do consultor trabalhista. Não é fácil hoje a gente mostrar para o empresário que ele precisa de um serviço consultivo, que ele precisa resolver os problemas dele de uma maneira efetiva, mas é possível, né? Sim, isso que importa. Sim, sim. Lucas, cara, como é que é a rotina de um consultor trabalhista? Por exemplo, como é que vai ser teu dia hoje? Fala pra gente. Cara, legal. A rotina do consultor trabalhista, eu acredito, e eu sempre fiz isso porque é algo que me interessa, que eu gosto muito, que é muito mais dinâmica do que um advogado, que é aquele advogado que fica peticionando, fica ali no computador trabalhando e cumprindo o prazo, né? O consultor trabalhista, ele precisa, antes de mais nada, entender da empresa do cliente que ele está trabalhando e se envolver com ela. E por isso que isso se torna mais dinâmico. Um dos passos da consultoria trabalhista que a gente desenvolve é realmente ir na empresa do cliente, conversar com os funcionários, conversar com o gerente dele, para que nós possamos identificar onde estão os principais problemas e os problemas reais da empresa. Então, a dinâmica disso funciona muito bem. É diferente do escritório de advocacia, e eu falo para mim porque, até eu acabei não falando no início, mas entre o período ali que eu fui assessor de juiz, né, para me tornar, eu trabalhei no escritório por um período muito pequeno, que fazia advocacia em massa. Então, era para uma grande empresa de telefonia, e assim, era aquela situação de 1000 processos cada advogado, boa sorte, vamos fazer. Então, eu sei como é a rotina do advogado que fica lá na frente do computador, cumprindo o prazo, fazendo as petições, e é um outro perfil de advocacia, é um outro perfil de trabalho. A pessoa precisa ser muito dinâmica, ela precisa querer conversar e entender desses problemas. Se não é esse perfil, talvez a pessoa não consiga se encaixar muito bem. Então, a rotina do consultor ela é mais dinâmica do que um advogado, entre aspas, tradicional, né? Então, a minha rotina, normalmente, eu começo a trabalhar, eu tenho as reuniões marcadas, então a gente tem reuniões periódicas com a empresa para entender e mostrar os andamentos, mas também tem a parte burocrática, digamos assim, que é pegar todos os documentos, analisar os documentos, identificar onde estão os problemas, que é como se fosse, eu sempre falo assim, quando a gente está analisando documentos, é como se a gente colocasse um óculos de advogado do reclamante para poder identificar os problemas que a gente vê naquele documento. Então, a rotina é muito mais dinâmica do que uma advocacia tradicional. Mas também tem a parte burocrática, não dá para dizer que não tem. Sim, sim. Massa. Lucas, cara, fala um pouco sobre tua... Não sei se dá pra gente falar um pouco mais, assim, sobre um pouco da tua vida pessoal. Queria te perguntar, cara, qual foi os livros que tu leu, assim, nos últimos anos que mudou drasticamente a forma como tu vê não só o trabalho, mas a tua vida mesmo, se tu tem alguma rotina específica pela manhã, que tu faz, que tu se torna mais produtivo. Teria algo para dizer pra gente nesse sentido? Cara, é muito legal quando eu escuto os conteúdos do pessoal e tal, eu vejo o pessoal falando de rotinas de manhã, toda, né, uma rotina incrível. E eu, assim, eu sou uma pessoa muito noturna. Então, eu trabalho muito mais à noite, ou me desenvolvo muito mais à noite. Então, eu não tenho uma rotina específica. Obviamente que eu sempre tento fazer isso da melhor maneira possível, mas não tem aquela rotina da pessoa que vai lá,
acorda, toma água com limão, faz café e tal. Eu tomo meu café, tomo minha água com limão, mas não é uma rotina. Eu sinto falta também de uma rotina, eu acho muito importante a gente ter isso, mas eu não tenho essa rotina estabelecida hoje. Sobre os livros, o último livro que eu li, que foi algo muito bom para mim, pessoalmente, foi o livro Arriscando a Própria Pele, que foi algo que muitas vezes, né, a gente fica falando né, deixando as coisas acontecerem e não vai lá e arrisca a própria pele de verdade para fazer as coisas acontecer, né? Então é algo que eu me identifiquei com isso e eu recomendo para que todo mundo assista, não, para que todo mundo leia, porque vale a pena. Massa. Inclusive, ontem a gente conversou com a Priscila, e ela também indicou o Arriscando Sério? a Própria Pele. Exatamente. Que legal. Ela é o livro do Taleb, né? O mesmo do Antifrágil. Massa. E Lucas, tu aplica esse conceito... Opa, voltando aqui. Tu aplica esse conceito de arriscar a própria pele assim, porque o que eu vejo lá na escola, a gente tem muito contato com um jovem advogado, né? O jovem advogado, normalmente, ele está passando por uma fase ainda de transição, ele era estudante de direito e entra no mercado, está cheio de dúvidas sobre a profissão, e aí ele fica muito na dúvida. Cara, continuo aqui, vou para o concurso, tento um concurso público, e às vezes ele fica acaba não decidindo, fica estudando para concurso, e aí não entra de vez na advocacia, tem muito receio. Qual é a dica que tu daria para quem está nessa situação hoje, né, de muitas dúvidas sobre a profissão? Eu sempre falo assim, Ângelo, a nossa vida é feita de dúvidas. É muito difícil, eu sei que tem muita gente que fala que tem certeza de algo que não tem. E é normal, né? Nós podemos mudar de opinião constantemente. Mas quando a gente se coloca a fazer algo, a gente precisa fazer aquilo com afinco, né? E eu vejo isso no pessoal que tenta trabalhar e quer trabalhar com consultoria também. Quando a gente se coloca na posição de advogado, surgem diversas situações que são pequenas oportunidades que às vezes a gente quer pegar porque tem conta para pagar, tem aluguel, água, luz, internet, telefone, tem as nossas contas para pagar. Então, quando a gente fica vinculado a essas pequenas oportunidades, muitas vezes a gente deixa uma boa oportunidade, uma oportunidade que vai realmente nos fazer feliz, que vai realmente nos fazer realizado e que vai trazer um bom resultado para nós, a gente deixa isso passar. Então, se você quer realmente fazer advocacia, embora você tenha uma ideia, uma vontade de fazer um concurso público, foca na advocacia. Determina que você vai fazer isso para a sua vida em um período e você vai chegar e ter meta específica para isso. Né? Se você quer trabalhar com consultoria trabalhista, foca na consultoria trabalhista. Não é fácil desenvolver uma carreira de advogado, não é fácil desenvolver uma carreira de consultor trabalhista, só que a gente precisa focar porque quando a gente foca, a gente tem o direcionamento das nossas energias. Então, ao invés de eu ficar, por exemplo, isso aconteceu comigo, tá? Ao invés de eu ficar atendendo o pessoal que me procurava para fazer um divórcio, para fazer uma ação de alimentos, e não tem nada ruim com isso, só que eu estava tirando o meu tempo fazendo esse tipo de situação, tirando um tempo que eu podia estar desenvolvendo o meu projeto de consultoria, desenvolvendo a minha proposta que eu apresento para o meu cliente. Então, eu vejo muito isso, sabe? Que a gente precisa focar em algo e não tem problema se mudar de ideia depois, é normal que isso aconteça, mas pelo menos você tem que experimentar aquilo verdadeiramente, né? Com verdade, para chegar e mostrar para o cliente, falar, olha, é isso que eu faço e está aqui o projeto que eu quero apresentar. Porque senão a gente fica pegando pequenas oportunidades no meio do caminho e não foca naquilo que a gente realmente quer. Show. Então, e isso vai aparecer, né? Sim. Isso vai aparecer. É normal, sempre vai ter um parente que precisa resolver uma situação, né, que ele tem, algum vizinho que aparece com uma situação que você quer, e a gente precisa saber dizer não para algumas coisas para poder focar naquilo que realmente interessa, né? Sim.
Lucas, tu contou pra gente que tua família é uma família de servidores públicos, né? Quando tu decidiu advogar e resolveu mesmo entrar de vez na carreira, teve alguma objeção por parte deles? Fala, cara, Lucas, para isso aí, vamos procurar estabilidade. Eles falaram algo assim? Teve muita. Eu, querendo ou não, obviamente, eu exercia um cargo de assessor de juiz e era um cargo comissionado, eu não era concursado, só que eu tinha uma certa estabilidade. É aquilo que a gente fala, né? Faça chuva ou faça sol, no dia 25 meu salário caía da minha conta. Então eu tinha uma estabilidade. E quando eu decidi sair disso para ir advogar, e advogar assim, do nada, né? Sem nada, sem cliente, sem carteira de clientes, eu não tinha, né, trabalhava no escritório para poder fazer isso, aconteceu exatamente isso. Minha mãe, minha avó, todo mundo, meu Deus, Lucas, o que você está fazendo? O que você quer fazer? Você queria tanto, né, poder exercer esse cargo hoje e você está mudando de opinião aí, o que aconteceu? Então, teve uma resistência muito grande até por conta dessa tradição, né, entre aspas aí, e porque o serviço público traz uma estabilidade e as pessoas, e até hoje eu defendo que é uma falsa estabilidade, mas as pessoas se seguram muito nisso, né? Então, quando eu saí, teve sim uma resistência para que as pessoas queriam que eu continuasse, né, como assessor, que eu continuasse estudando para concurso, e não foi fácil assim poder fazer. Depois que a gente começa a fazer, começa a ter os primeiros resultados, isso muda, né? Assim. Então, existem algumas situações na advocacia que no serviço público não tem. Uma delas, por exemplo, é a liberdade de tempo, por exemplo, e a liberdade como um todo, né? Então, você aí, eu sempre vejo o Ângelo, às vezes ele está em São Paulo, às vezes ele está em outro estado, fazendo algum curso, participando de algum evento, e isso, como servidor público, a gente não tem essa oportunidade. Então, quando a gente tem os nossos valores bem definidos, a segurança do serviço público a gente acaba deixando passar, né? Sim, sim. E Lucas, e quais são os valores, já que tu bateu nesse ponto, quais são os valores que o Lucas ele tem para ele profissionalmente? Liberdade, qual seria outro? Tu falou que gosta de um estilo de vida, um estilo profissional dinâmico, né? Eu acho que tu gosta de conversar com pessoas, gosta de... quais os valores que o Lucas tem para ele profissionalmente? Profissionalmente, assim, pensando em mim, eu sempre penso muito nessa situação da liberdade, da gente poder fazer algo que nos traz uma satisfação pessoal. Então, eu sempre busquei isso. E eu sempre penso também em fazer e resolver o problema do cliente efetivamente. Eu sempre, na minha profissão, eu pergunto isso para mim. Eu falo, qual é a solução? E se eu tivesse no lugar desse empresário, o que eu faria? Ou no lugar desse cliente, né? O que eu faria para realmente resolver o problema? Eu acho que essa é talvez uma diferença do que a gente faz no escritório e do que a gente oferece para outras pessoas. Porque eu posso, muitas vezes, até isso é uma discussão entre alguns alunos, que, Lucas, você oferece uma consultoria que tem um prazo para acabar. Não seria melhor você oferecer uma consultoria mensal e a pessoa fique te pagando aí mensalmente? Eu falo que, para mim, isso é um valor pessoal meu e não tem nada de errado você cobrar uma consultoria mensal, uma advocacia de partido. Para mim, eu quero ir resolver o problema do cliente. Não tem problema depois da gente fechar um novo contrato e resolver isso. Só que, para mim, a solução do problema é mais importante até mesmo dos honorários que eu vou receber. Então, pessoalmente, Lucas, a liberdade para mim é um valor muito alto e resolver o problema do cliente a qualquer custo, entre aspas, né? Qualquer custo lícito, digamos assim, é muito importante para mim também. Show. É tanto que tu se define, né? Em algumas oportunidades eu já vi como um resolvedor de problemas. E o advogado, eu acho que em outra palavra, ele é um resolvedor de problemas, né, Lucas? Cara, eu acho que é. E tem, não sei se a gente está com tempo aí, mas quando você fala em resolvedor de problema é bem legal porque
a gente vem de uma onda e até dos Estados Unidos isso acontece muito, que é ter advogados muito especialistas em determinadas áreas, né? Então, a gente por exemplo, você é advogado trabalhista e você tem aquela situação, né, bem específica e bem definida. E quando a gente começa a trabalhar com consultoria, com empresa, e principalmente atendendo empresa de pequeno e médio porte, a gente percebe que nós precisamos ser um resolvedor de problemas de outras áreas também, né? Que volta muito mais assim, até para um modelo europeu, que é a ideia de você poder desenvolver um serviço que atenda diversas áreas dentro do seu cliente. Então, e focar principalmente na confiança que se tem, né? Então, a gente vê isso, tem uma onda muito grande de ser advogado especialista, mas eu vejo como uma ideia de você, não que você vai ser uma pessoa generalista, mas que você possa resolver problemas do cliente em diversas áreas. Na medicina isso tem acontecido também, eu sei porque eu tenho alguns parentes, minha cunhada, entre as pessoas são médicas, e a gente vê a medicina de família crescendo ao longo do tempo. Isso é uma conversa que eu tive recentemente, que a gente passou, né, daquela fase de ter um advogado especialista, um médico especialista, para um médico de família que vai poder resolver o problema das pessoas de maneira muito mais fácil, com eficiência e, obviamente, quando precisa de algo que o especialista cuide, a gente faz um encaminhamento, né? Então, por exemplo, se aparece para mim uma situação tributária de um cliente meu, eu tento resolver com ele da maneira mais rápida e mais eficaz possível. Mas precisando de um especialista, a gente encaminha, eu vi o pessoal até falando aí de parcerias, a gente encaminha para advogados parceiros para que a gente possa fazer esse serviço com mais qualidade. Perfeito, show de bola. O pessoal da Educa Legal está perguntando como precificar o trabalho de consultoria. Legal. A consultoria que eu defendo e que eu mostro até para os alunos e tudo mais, é uma consultoria que eu chamo de consultoria de resultado, que ela tem um prazo para começar e um prazo para acabar. Então, eu não fico ad eterno lá na empresa do cliente, eu não fico lá atendendo ele para sempre. A gente vai, faz... Quando a gente fala em auditoria, fica mais fácil da pessoa entender. Mas não é uma auditoria, é uma consultoria. Mas a gente faz esse serviço lá, identifica os problemas que ele tem, promove a solução e faz o acompanhamento. E isso tem um prazo para acabar. Então, quando a gente define isso, a gente já consegue estabelecer que a gente cobra por esse serviço, né? Então, na precificação, envolve muita coisa que a gente precisa conversar mais detalhadamente sobre isso, que é os seus custos, quanto você gasta para atender esse cliente, onde esse cliente está e tudo mais. Só que eu sempre falo que um bom parâmetro para precificar é o tamanho da empresa. E a gente pode medir o tamanho da empresa através do número de funcionários que ela tem. Lucas, a gente não mede tamanho de empresa assim. Eu sei. Só que muitas vezes você precisa ter algo rápido ali, né? Uma situação rápida para entender. Então, quando a gente faz e entende a quantidade de funcionários que a empresa tem, a gente tem uma ideia do tamanho de trabalho que a gente vai ter, tá? Então, fica fácil, entre aspas, a gente precificar dessa forma. Como eu cobro? Eu cobro um valor para oferecer esse serviço, de acordo com o número de funcionários da empresa, e a gente faz esse pagamento durante o período que a gente está trabalhando lá. Perfeito. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Lucas, vocês podem comentar aí que a gente vai estar respondendo. E o pessoal que está acompanhando, puderem meter o dedinho aí nesse coraçãozinho para ele subir e alcançar mais gente, para a gente conversar com mais pessoas. E Lucas, e me diz uma coisa, como tu vê o mercado da advocacia, da consultoria nos próximos 10 anos? Assim, o que tu acha que vai mudar? Quais são tuas perspectivas? E também quais são tuas perspectivas pessoais? O que tu acredita que tu vai estar fazendo? Qual vai ser teus projetos nesse tempo? 10 anos Legal. É muito tempo, né? Talvez 5 anos, assim. Como tu imagina Sim. que vai estar o mercado? Em relação ao mercado, Ângelo, eu penso que vai crescer muito. E eu falo isso por conta de algo que eu venho presenciando, que é uma mudança de geração nas empresas.
Então, hoje a gente tem empresas que estão sendo passadas de pai para filho e outras empresas que não são empresas familiares, né, que não são geridas por uma família, mas que pessoas de uma nova geração estão entrando em cargos de diretoria, em cargos de comando. E essas pessoas, ela têm uma visão um pouco diferente daquelas pessoas que antes geriam as empresas. Elas entendem, até por conta da facilidade de informação que se tem hoje, né? Elas entendem que a gente precisa desburocratizar, a gente precisa atuar de maneira preventiva, e quanto mais a gente evitar o judiciário, a gente vai trazer benefícios para a empresa. Não estou aqui falando mal do judiciário, só que a empresa ela é muito dinâmica, algo que o judiciário hoje não é, e eu defendo que precisa ser. Então, a nova geração tem entendido muito mais fácil essa ideia de trabalhar preventivamente, tá? Então, eu, por conta disso, principalmente, acredito que a consultoria vai trazer ótimos resultados nos próximos anos, principalmente nos próximos 5 anos, nos 5 anos, tá? Eu, pessoalmente, né, eu quero ajudar aqui, através desse Instagram, o máximo de advogados que eu conseguir a desenvolver um projeto de consultoria e a poder mostrar para eles que é possível, mostrar para o empresário que a gente consegue trabalhar de forma preventiva, que a gente consegue evitar problemas dos clientes de maneira efetiva. Esse é o meu objetivo aqui no Instagram. Obviamente, tem o escritório que a gente vai estar rodando isso e fazendo isso acontecer, mas aqui no Instagram, meu objetivo é atingir o máximo de pessoas possíveis. Show de bola. E Lucas, tem uma história engraçada que tu me contou quando tu começou a postar mais conteúdo nas redes sociais. Tu contou uma vez pra mim que tu tinha um pouco de vergonha de falar e tal. E às vezes tu até quando fazia anúncio não colocava pra aí em Curitiba. Tu colocava pro Brasil inteiro, mas para Curitiba tu não colocava. Lucas, hoje, sabendo da importância de criar conteúdo nas redes sociais, qual é a dica que tu daria para o pessoal que tem vontade de começar, sabe da importância, mas acaba ainda tem resistência, tem medo de gravar um vídeo? Sim. Qual é a dica que tu daria para essa galera? A dica que o medo nunca vai passar. Eu continuo com receio de gravar, continuo com receio de criar conteúdo, só que a principal situação que me faz superar isso é que a experiência e o conteúdo que eu tenho pode ajudar a pessoa do outro lado. E a pessoa pode ser advogado, pode não ser advogado. Eu vejo, enfim, a gente já fala disso, mas a experiência que você tem pode ajudar alguém. Então, até o pessoal que quer trabalhar com consultoria fala: Lucas, eu nunca trabalhei com consultoria, eu nem sei como começar. Eu falo: mas você já tem processo? Você já fez processo trabalhista? Já fez uma audiência? A sua experiência, por menor que ela seja, pode ajudar alguma empresa. Então eu penso assim aqui também na criação de conteúdo. Por menor que seja a experiência do advogado que quer criar conteúdo, pode ajudar alguém do outro lado. Então a ideia a gente tem que atingir uma pessoa, a gente não precisa atingir milhares. Se a gente conseguiu atingir um e gerou resultado para essa pessoa, a gente já se dá por satisfeito. Né? E outra situação que tem, Ângelo, que até vou aproveitar o ensejo para comentar, é que eu vejo hoje em dia muitos advogados tentando atingir, fazer a prospecção através das redes sociais, só que eles estão gerando conteúdo para outros advogados. Então, isso é algo que tem crescido a cada dia. Eu vejo muito advogado entrando na internet, isso é ótimo, é muito bom. Só que a gente precisa, antes de mais nada, fazer um conteúdo para a pessoa que a gente quer atingir, né? Então, obviamente, eu sei que o Dr. Ângelo, o pessoal da Escola de Advogados, a gente tem um conteúdo realmente voltado para advogado. Porque eu estou falando e eu quero falar com advogados aqui. Só que, se eu quero, o meu objetivo é atingir empresa, atingir clientes para o meu serviço, eu preciso falar com essas pessoas, né? Então, a gente precisa criar conteúdo, só que precisa criar conteúdo para a pessoa certa
E se você, assim como eu, também tem resistência em criar conteúdo, se você entrar lá no meu Instagram, não tem muito conteúdo, não. Hoje eu tenho feito a maioria das vezes conteúdo ao vivo com os alunos e tal, porque não é fácil criar conteúdo. Sim. Mas eu sempre falo assim, se eu puder hoje ajudar uma pessoa que seja, já vai valer a pena o conteúdo que eu vou gerar aqui. Show de bola. Perfeito, Lucas. Eu também vejo muito isso, muita gente, muitos advogados entrando nas redes sociais, mas realmente criando conteúdo para uso dos advogados. A linguagem muito técnica, às Exato. vezes sem muito direcionamento, às vezes atua na parte civil e cria conteúdo de forma totalmente aleatória. Sim. Então, falta muito esse alinhamento, entender qual é o público, qual é a persona dele, para poder criar conteúdo que seja assertivo para o cliente dele, que ele possa transformar esses seguidores em clientes, né? Porque esse é o Sim. objetivo do marketing. Com certeza. Soou o sino aqui, eu acho que a gente está chegando nos... Estamos chegando na hora. Falta mais uns 5 minutinhos aí. Pessoal, manda pergunta pra gente aí, o Lucas está super disponível para responder. Isso aí. Vamos ficar nesses últimos minutos aí conversando com o pessoal. Eu até já vi um pessoal aí conhecido entrando, o Dr. Caio também, que é do programa Estratégia de Consultoria, entrou aí, ele mandou mensagem, até na hora eu não consegui responder. Tem um pessoal conhecido que entrou aí, muito bom poder compartilhar um pouco desse bate-papo com vocês aí. A Valéria falou um pouco sobre parceria, né? Sim. O que tu poderia falar mais algo pra gente sobre parcerias? Como é que tu faz as parcerias pro teu escritório? Legal. É muito bom poder fazer parcerias hoje, tanto para desenvolver o serviço. Falando aí ainda, Ângelo, que para mim deu uma travada aqui, eu não sei se eu tô travado ou se é você. Voltou? Voltou? Aí, voltou. Acho que voltou, né? Voltou. Isso aí. Enfim, estava falando sobre parceria aqui, e a gente tem tanto parceria para poder oferecer um serviço de consultoria e parceria para desenvolver novos serviços. Então, foi o que eu falei aqui, às vezes chega uma situação tributária que a gente não atende, ou uma situação contratual, uma situação societária, e até às vezes, e é muito comum isso acontecer, quando você tem a confiança do cliente, ele te trazer situações mais inusitadas. Direito de família, sucessões, criminal. Então, quando você tem colegas que você é da sua confiança em indicar, isso funciona muito bem. E também a parte de prospecção de clientes. Tem muito advogado que não quer trabalhar com consultoria trabalhista, que não quer fazer isso, né? Mas atende a empresa, atende empresários e que pode te indicar que pode ser uma porta de entrada. Seja advogados ou outros profissionais também, né? Quando a gente fala em empresa, toda empresa tem um contador, né? Uhum. Toda empresa tem uma contabilidade. E talvez isso pode ser um parceiro para você e ser uma porta de entrada para outras empresas aí. Show de bola. Valeu, Educa, legal. Agradecendo aí pelo desafio. Pessoal, quem quiser assistir essa live aqui depois, a gravação da live, eu vou disponibilizar no canal do Telegram. Quem não entrou ainda, entra lá, porque a gente tá batendo um papo lá, mandando áudio, alguns materiais complementares. Inclusive, se o Lucas tiver alguma coisa que ele possa disponibilizar para o pessoal, que possa ajudar aí nessa caminhada para atuar na consultoria trabalhista, seria bacana para a gente disponibilizar, Lucas. Vou mandar sim, pode deixar. Eu mando para você e você manda o pessoal lá. Beleza. Então, eu vi até que tem o Dr. Cícero aí, falou que se tornou aluno ontem. Muito bom. E aproveitar a live do Ângelo aí para desejar a ele que ele seja bem-vindo. E me manda uma mensagem no direct aqui para a gente conversar. Show. E Lucas, cara, acho que pra gente finalizar aqui, cara, se tu pudesse tivesse um outdoor, todo mundo pudesse ver, pudesse colocar uma frase, qual é que tu colocaria? Aí você me pegou, hein? Alguma coisa que tu acredita muito, seja profissionalmente ou na vida, que tu poderia colocar nesse outdoor. Tem uma frase que me fez me movimentar, que é: se não você,
quem, né? Muitas vezes a gente fica esperando o momento certo, a hora certa de fazer algo, mas a gente não entende que se não for a gente fazer, quem que vai fazer, né? Então, se você tem um desejo, ou se você tem um Sim. projeto para desenvolver, isso só depende de você. Vai lá e faça, né? Porque Sim. essa acho que seria uma frase que me move, que é, se não você, quem? Ok. Perfeito, cara. Show de bola. E tem aquela história do feito é melhor que perfeito, né, Lucas? Nunca vai ser as mil maravilhas, nunca vai ser da forma como você realmente quer. Na verdade, se a gente começa alguma Não. coisa e sai perfeito, do jeito que a gente está, do jeito que a gente está querendo, o jeito que a gente não se envergonha daquela coisa que a gente está fazendo depois, é porque talvez a gente está começando atrasado, né? Sim. E realmente eu acredito muito nisso, muito, muito mesmo. E queria deixar pegar esse gancho aí para falar isso pro pessoal, que quem ainda tem dúvidas sobre a advocacia ou na área de atuação que está atuando, às vezes quando você realmente coloca alguma coisa na cabeça, tem foco naquilo e começa, acho que travou aí, várias janelas vão se abrindo, né, Voltou. Lucas? E as coisas vão acontecendo. Sim. Não, e é Show. muito Pois é interessante que isso. quando a gente... Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá perfeito. Quando a gente desenvolve um trabalho dinâmico, uma consultoria dinâmica, as coisas mudam a todo tempo. Então a gente não consegue fazer algo que para sempre vai ser a mesma coisa. Cada empresa vai ter as suas peculiaridades, cada empresa vai ter a sua situação. Então, se você fica preso, né, no que o doutor falou, que é feito é melhor do que perfeito, se você fica preso numa situação de desenvolver algo totalmente perfeito, que não vai ter problema nenhum, você não vai conseguir fazer. Porque isso pode ser perfeito para um cliente, mas para outro não é. Sim, perfeito. E Lucas, para a gente finalizar aqui então, faz um merchan do teu trabalho que tu faz no Instagram e sobre o curso. Pode ficar aí para a gente finalizar a live. Legal, Ângelo. Pelo menos, primeiramente, né, obrigado pela oportunidade aqui de bater esse papo. Eu não sei se vai fechar ou não sei se o seu Instagram está com 1 hora de live também ou não, mas eu quero já agradecer. É muito bom poder sempre bater um papo contigo. Estou sempre à disposição, precisando de algo. Sabe que a gente tem essa parceria aí, a gente pode, sempre que precisar, estou à disposição. Para quem quer saber mais de consultoria trabalhista, eu estou à disposição, só seguir aqui no Instagram. Eu sempre posto em primeiro lugar as novidades por lá. Eu tenho 2 programas pagos, digamos assim, 2 cursos pagos, que é o curso de consultoria trabalhista, que a gente fala mais da parte de como desenvolver um projeto de consultoria, como fazer isso, como aplicar isso na empresa do cliente. É mais a parte de consultoria mesmo, a gente fala um pouco de direito, a gente mostra o que deve ser analisado numa consultoria trabalhista. Isso fica sempre aberto, quem quer entrar pode entrar. Eu tenho um outro programa, que é o Programa de Estratégia de Consultor, que esse não fica sempre aberto, eu abro ele por turmas, que é a parte de estratégia, a parte de prospecção de clientes. Então esses são os 2 programas que eu tenho para acompanhar e auxiliar os advogados, mas obviamente quem não precisar, quem não tiver condições e quem não entrar no curso, tem todo o meu material gratuito aí no Instagram. Eu sempre faço aulas ao vivo aí, estou fazendo nas quartas-feiras, 3 horas da tarde. Então, vem com a gente, vem assistir, tá tudo aí, beleza? Show de bola. Valeu demais, Lucas. Foi Obrigado, sensacional. prazer foi Tenho meu. certeza que agregou bastante o pessoal. E queria já aproveitar para dizer que amanhã, ao mesmo horário aqui, 7h07, a gente vai estar aqui. Obrigadão, Lucas, de coração. Valeu. Estamos sempre juntos, viu? Valeu, pessoal. Obrigado, Valeu demais. Tchau, gente. Um abraço.